Você já pensou em mudar o mundo? Acabar com a fome, desigualdade, insegurança e tantos outros problemas da nossa sociedade? Lutar por justiça, emprego, moradia e educação? Não se conforma com os problemas do nosso país? Então, chegou a hora de agir. A política é a chave da mudança e você é o responsável pela transformação. Começa agora o primeiro reality show de política do mundo. Após milhares de inscrições, foram escolhidos 12 participantes que enfrentarão o maior desafio de suas vidas. Como deve ser um bom político? Quais características ele deve possuir? Os participantes passarão por provas individuais e coletivas, sempre avaliadas por políticos experientes e de diferentes linhas de pensamento. A condução do programa será feita pelo Márcio França, político experiente, tendo ocupado os cargos de prefeito, deputado e governador do estado de São Paulo. Você aí de casa vai descobrir que a política é feita para todo mundo. Vamos juntos mudar o nosso país? Sejam muito bem-vindos ao penúltimo capítulo da primeira temporada de O Político. Já passamos por muitas coisas. Vamos relembrar um pouco as eliminações anteriores. Bom, vamos chamar os nossos vencedores, por favor. Vocês todos são vencedores. Parabéns pelo desempenho de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos e, mais uma vez, parabéns pela coragem. Um de vocês vai levar essa taça ali, além dos prêmios, né? Essa taça tem uma frase super especial. A política é a ciência da liberdade. É de Pierre Proudhon, um francês, que era considerado anarquista ou socialista utópico. Ele não aceitava que ninguém o comandasse se não fosse pelo voto. Então, parabéns a todos vocês. Nós vamos para a última etapa e o último voto. Bem, agora todos aí já são líderes, então nós não vamos sortear mais líder. Quando eu sortear aqui agora, os 2 primeiros irão para a direita e os 2 segundos irão para a esquerda. Os 2 primeiros, Daniele e Lara. Daniele e Lara, direita. E, é claro, Heber e Lorraine. E o tema da nossa última prova coletiva é inclusão de pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho. Tema difícil. Embora haja lei de cotas para as pessoas com deficiências, muitas empresas optam por pagar multas para não disponibilizar a vaga, ou até mesmo porque ela também não consegue preencher as vagas necessárias. São vários os desafios na vida de uma pessoa com deficiência. Mobilidade, preconceito, mercado de trabalho. Como garantir mais inclusão? Salários justos? Dignidade no transporte e acessibilidade. O Estado deveria interferir mais ou é obrigação da sociedade civil? Como fazer? Essa é a missão de vocês de hoje. Humanizar o indivíduo, trazer ele com o nome de pessoa para a cena. A gente sempre está falando de brasileiros. Pessoa. Ninguém aqui tem defeito, são pessoas. Que não pode usar nomenclatura deficiente como se aquilo fosse pejorativo. Alguma debilidade específica. Aí você precisa preparar essa mãe. Então você precisa falar dessa família que vai precisar ter apoio psicológico, financeiro, porque essa mãe não pode trabalhar. Eu vou depois te dar o nome, o programa de transferência de renda se chama PPC. Nessa altura agora, com as 2 na final. Vocês pensam que é moleza? Essa parte final, eu estava comentando há pouco, vocês sabem que tem aquela repescagem, né? A mãe vai trazer alguém de volta. E eu fiquei pensando, será que esse alguém não acaba sendo favorecido? Porque aí já está mobilizado todo mundo, vai ser mais fácil de arrumar voto. Mas vocês preferem então ir para a final ou não? Márcia, a gente veio para ir para a final, a gente veio porque é político, veio para ganhar. Se prepare então. Valeu, viu? Boa sorte. Obrigada. Ai, Lorraine, maravilha que ficamos juntos, hein? Muito bom. E aí, você pensou em um contexto? Pensei em umas coisas diferentes, por exemplo, trazer a questão
da pessoa que pode ser portadora da deficiência? Olha, eu tava pensando, a gente pode trazer questões mais urbanas, que eu acho que tem, né, empresas, inclusão, só que também a gente tem que pensar no trabalhador do campo. Como as pessoas que trabalham numa empresa recebem, né, acolhem as pessoas com PCD, então a gente precisa... Eu acho que a gente pode puxar desde a educação familiar, a linha tá dada, vamos fazer de um jeito meio dinâmico, né, do jeito que o Márcio falou no último episódio, né, e vamos arrasar. Obrigada! Ei, aqui é o hashtag Osasco. É isso aí. Legal. Cidade Osasco. Uma cidade de zona, então dá para poder muita gente votar também, né? Tava falando que, de repente, o voto que vai trazer alguém para a final pode favorecer também essa pessoa depois a ganhar, porque ela já está mobilizada, enfim, Osasco é grande, mas se puder ganhar é melhor do que perder, né? Com certeza. Melhor não ir para ir pescar. E a gente ganha por nossa própria competência também, Claro, né? isso é verdade, porque aqui é pão, queijo. Boa sorte para vocês aí, tá bom? Valeu. Obrigada. Hoje todos os candidatos irão para a prova eliminatória, mas os candidatos vencedores da primeira prova, essa prova coletiva, eles vão ter 1 minuto a mais para defender seu ponto de vista. E vocês viram nos programas anteriores que 1 minuto a mais conta muito. Olá a todos os presentes. Primeiro, para a gente começar a falar sobre o tema de inserção de pessoas com deficiências no mercado de trabalho, a gente precisa se despir de todos os preconceitos que a gente tem estruturalmente. Verdade. Por acreditar que a gente tenha, que essas pessoas tenham menos capacidade, seja intelectual ou qualquer outro tipo menor do que pessoas que não nasceram com essa singularidade, tá? Como que a gente vai fazer isso? A partir do momento do nascimento, um dos fatores mais importantes quando a gente trabalha com pessoas com deficiência é a saúde, tá? Por que a saúde vai ser tão importante nesse meio do trabalho? Vocês vão entender por que eu tô voltando tanto atrás. No caso, a gente vai ter que trabalhar a parte gestacional dessa criança, tá? Já dentro ali do útero, quando a mulher ainda está grávida, a gente consegue diagnosticar, né, uma equipe multidisciplinar ali de médicos conseguem fazer esse diagnóstico. Por que é tão importante esse diagnóstico? Para a gente conseguir inserir essa criança tanto na educação, quanto no mercado de trabalho, quanto no mundo acadêmico posteriormente, tá? Além disso, a partir do laudo que o médico ele dá para a mãe, né, para aquela mulher, ela consegue fazer a entrada num benefício, tá? Que no caso é o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Para quem não sabe o que é o BPC, ele é tipo um Bolsa Família, porém ele é mais específico para essas mães que não podem trabalhar porque seus filhos têm algum tipo de deficiência. Então a saúde ela já entra já desde o início da gestação, a gente como sociedade começa já a inserir essas pessoas ali no mercado de trabalho, já é importante a gente ter essa consciência. A partir disso entra a nossa parte da educação básica, educação média ou a educação superior. A gente precisa ter uma equipe multidisciplinar de profissionais qualificados que saibam trabalhar com isso, que estejam preparados para aceitar essas pessoas que têm essa singularidade, né, Dani? Tecnologia também, né? E tecnologia é importante. Sim, tecnologia é muito importante, a gente está avançando no mercado, então tudo que a gente puder trazer para inserir essas pessoas na sociedade, para fazer com que elas se sintam amadas e abraçadas é muito, muito importante. A tecnologia entra aqui na parte de educação também, tá? É muito importante a gente falar que, assim, já existe uma lei, tá? Que é a lei de cotas. Essa lei de cotas, a partir de 100 funcionários, a empresa ela é obrigada a ter uma porcentagem que é destinada a pessoas com deficiência. No caso, a partir de 100 funcionários, né, que essa empresa tenha, é 2%. E aí vai subindo conforme o número de funcionários, chegando a partir de 1.000 é 5%, tá bom? Porém, no entanto, né, a gente tem essa lei, mas hoje nós somos 17 milhões de pessoas com deficiência. Nossa. Muita gente que é portadora de algum tipo de deficiência, porém somente 500 mil pessoas estão hoje no mercado de trabalho, têm suas carteiras registradas, ou seja, trabalham formalmente. Esses dados que eu estou fornecendo aqui é do IBGE de 2019, tá bom? É muito importante a gente ressaltar isso também. Dani, você escreve projeto de geração de renda, correto? Correto, Lara. É importante você falar isso do IBGE, porque a gente sabe aí que a gente está numa desmobilização nacional nesses mecanismos de auferição que são importantes para a gente traçar diagnósticos sociais. Sabe, Lara, eu acho que a gente não precisa inventar a roda. Existe já posto no governo do estado uma parceria entre o estado, o Sebrae, a FGV, que se chama Programa de Inclusão Produtiva.
com mais de 150 técnicas e ferramentas diferentes de inclusão das pessoas no mercado de trabalho em diferentes públicos. E aí aqui a gente precisa ter muito claro como que isso se dá, né? Como que a gente pensa isso? Uma parceria genial entre a Secretaria de Assistências Sociais e as Secretarias de Desenvolvimento, Ciência e Relações do Trabalho. Como que a gente faz para trazer essas pessoas? Lá no meu município, em São Vicente, a gente acabou de entregar o nosso. Vou usar ele aqui como analogia porque é a minha experiência pessoal, tá, pessoal? Lá a gente desenvolveu um MOPS, que é um mapa de oportunidades. A gente vai até os territórios, conhece essas pessoas, conhece o território, conhece inclusive as empresas e comércios lotados naquele território e ali diagnostica não só as oportunidades de inserção no trabalho das pessoas que já residem ali, porque mobilidade é um problema social. Por isso a importância de você manter as pessoas o mais próximo possível de casa. Mas também o pertencimento. O pertencimento é parte da identidade. E falando de pessoas com particularidades como essa, estar perto de casa e dos conhecidos faz diferença. Dentro desse diagnóstico, a gente precisa levantar não só as empresas que poderiam criar oportunidades de inserção no trabalho, mas também as empresas que oferecem capacitação, projetos que oferecem às crianças, aos adolescentes e jovens, formação de especialidades profissionais e já inserem essas pessoas, por exemplo, com o Projeto Aprendiz no mercado de trabalho. A gente pode citar aqui uma parceria que deu certo, que é o Extra, o Carrefour, Magazine Luiza, são empresas que já fazem esses serviços, tanto para o aprendiz de jovens e adolescentes, mas também com recorte nas pessoas com alguma deficiência cognitiva ou física mesmo, de mobilidade às vezes. Mas também é importante dizer que o que a gente está falando aqui não é uma criação da minha criatividade, da Lara, a gente está falando aqui de uma política pública posta nacionalmente, com base no Estatuto do Viver Sem Limites, que dá base aí ao Plano Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Deficiência. Se a gente olhar com esse recorte, a gente vai perceber que a lei está posta. O que precisa ser feito efetivamente é a fiscalização, mas não só a fiscalização. Bora fazer também a promoção de editais que incluam o terceiro setor nessa triagem. Bora colocar aí estratégias de território. Lá na minha cidade, a gente pensou em estratégias que pudessem levar as pessoas com base nesses planos. Os municípios têm um papel protagonista, porque as pessoas não moram na federação, as pessoas moram nas cidades. É nas cidades que os municípios precisam, junto com os conselhos municipais, fiscalizar e promover esses editais, mas também estabelecer ali um plano municipal de garantia de direitos a essas pessoas, que atue efetivamente, que garanta todo o cumprimento desse ciclo que a gente está colocando aqui, exatamente, né? Para além disso, a gente pode estar aqui abordando o presente e o futuro, mas a gente não pode esquecer que esse país é feito de pessoas que já trilharam esse momento geracional que nesse estado do tempo está sofrendo essa transição com a tecnologia, pandemia, mas existe uma parte desse público que já ficou para trás. É responsabilidade do município nesse plano ter um olhar para esse público também, garantir que essas pessoas que ainda têm alguma forma da gente reinseri-las no mercado ou nos centros acadêmicos que traz a essas pessoas de novo um objetivo, um foco, um alvo, um propósito. A gente precisa ter essa sensibilidade, pessoas destinadas, dedicadas integralmente a isso, servidores públicos, que é a minha praia. E aí lá a gente precisa ter esse grupo de pessoas reinserindo, mas também um serviço voltado para o acolhimento, acompanhamento dessas famílias, como a Lara bem trouxe aqui, que a gente tem mães aí que cuidam dessas pessoas, às vezes até a vida adulta, levar com que essas pessoas também tenham e recebam dos seus municípios a garantia que até o seu último dia de vida elas serão amparadas. Perceberam como é importante a gente promover e propor políticas que não se limitem a uma caixa, a uma pasta, mas que entendam o ser humano de forma integral e passem transversalmente por toda a sua vida e façam uso da riqueza que são todas as pastas expostas para a população e que o poder público tenha a responsabilidade não só em gerir como o executivo que arrecada e paga, mas em gerir as cidades para as pessoas, porque é para as pessoas que o político precisa governar. As pessoas é que são os nossos alvos, de todas as suas formas, com todas as suas especialidades. Todas as pessoas têm o mesmo valor, não só o nosso regramento,
mas a toda a sociedade. Sim, sim. E é muito importante também a gente ressaltar que a lei de cotas é uma lei extremamente importante. Porém, só ela não basta. A gente precisa saber que a gente precisa de política pública para pessoas com deficiência na saúde pública, na educação, na segurança, em todos os setores que a sociedade tem ali, né? Que a gente consegue disponibilizar, tá bom? Então, acho que é um conjunto inteiro de políticas públicas trabalhando para a gente inserir essas pessoas para trazer elas cada vez mais pertinho da gente. Garantindo aí desde o nascimento, inserção na educação, os processos de mobilidade e acessibilidade, o ingresso no mercado ainda na juventude e a segurança da plenitude até o seu último dia de vida. Porque o nosso dever é cumprir e cuidar dos indivíduos de forma integral e também transversal. Exatamente. Obrigada. Obrigada. Eles já foram finalistas, já foram líderes e chegaram até aqui com grande capacidade. Vamos convocar então Lorraine Mariano, Heber Farias. Eles vão falar com vocês e a gente vai então tomar a nossa decisão. Olha, Márcio, quero começar dizendo que para nós é muito grato vir aqui e falar sobre esse problema que de tantos em tantos anos vem sendo marginalizado no Brasil. E é isso que a gente precisa falar, né, em marginalização. Por quê? Acreditamos que a questão da inclusão, né, dos PCDs no mercado de trabalho não começa diretamente na empresa. Todo um processo antes. Começa, na verdade, na educação. E aí aqui a gente precisa falar de educação inclusiva e também de escolas adaptadas. Quando a gente pesquisa sobre isso, é muito fácil encontrar diversos relatos de mães que caminham aí 50, 60, 70 quilômetros por dia para conseguir dar um ensino digno, encontrar uma escola ali adaptada ou com um ensino inclusivo para seu filho. O que acontece também é que diversas dessas pessoas acabam ficando de fora, né, da escola por causa dessa dificuldade. Isso tanto no território rural, mas também no território urbano. Na verdade, é uma questão no Brasil inteiro. A educação, inclusive, é muito recente, né, Lorraine? Com certeza. E, Márcio, vou te falar uma coisa. Nós temos papéis fundamentais na educação da nossa criança. Até porque quando as crianças veem uma criança com deficiência, ela tem que abraçar, ela tem que acolher. Isso é papel nosso, como pais, orientadores, educadores. É isso, ou seja, esse papel, né, de educação não é só da escola, mas também da família. E quando você vê, né, diversas gerações já chegando sem esse contato, acaba que, na verdade, um abismo vai puxando o outro. E aí nós temos a questão das cidades. Elas são feitas, né, não pensando na adaptação e na inclusão. A gente pode trazer aqui a questão do transporte público. Tem até o ônibus, né, que tem aquela certa adaptação. Mas se for pensar no trabalho, no horário de pico, o ônibus lotado, como que o cadeirante, né, vai conseguir acessar esse ônibus? Então é uma coisa que, por não ter a parte da educação e esse contato entre pessoas com deficiência e sem deficiência, a empatia não existe e literalmente um abismo vai chamando o outro até chegar na área da empresa. É muito raro a gente ver empresas que pensam, né, previamente na adaptação física e mais raro ainda pensar previamente ali no curso para os seus profissionais do RH. Tem até algumas empresas que têm alguns bons programas, mas na hora mesmo, por exemplo, vai receber uma pessoa com deficiência, né, surdo e mudo, e percebe que não tem ninguém no RH que fala em Libras. Tudo isso faz com que a gente tenha alguns números absurdos, né, Lorraine? Márcio, você acredita que 40 milhões, no Brasil existe 40 milhões de pessoas com deficiência e apenas 10 milhões dessas pessoas que estão hoje ativamente econômica preparadas para o Brasil, que estão prontas para o mercado de trabalho. E apenas esse último número em 2018, 486 mil que estão ativamente com carteira registrada neste mercado. E você sabe que isso me gera uma reflexão muito grande para ver como tem essa desigualdade, né? E até às vezes isso é uma coisa que a gente tem que observar, como a gente faz isso. Eu vou te contar um exemplo, Márcio, com a minha filha, de 6 anos, né? Tava andando e aí ela falou, mamãe, aquela pessoa ali, ela é cega, né? Ela não tá enxergando. Aí eu peguei e falei assim, filha, deixa eu te explicar. Aquela pessoa, ela é diferente. Deus fez ela de uma forma especial. E aí eu dei para ela o exemplo da Paralimpíadas, que a gente assistiu em casa e traz um pouco dessa questão. Isso. Ou seja, a gente tem uma questão antagônica aqui, né? A questão da criança que não teve o contato dessa parte da inclusão e, ao mesmo tempo, o exemplo da Paralimpíada, que mostra para nós que, na verdade, os PCDs têm toda a potencialidade para fazer tudo que qualquer pessoa pode fazer, só que de um jeito
diferente. E é sobre isso que nós vamos colocar aqui nas nossas soluções, né, Lorraine? Com certeza. Bom, primeiro, não tem como oferecer nenhuma proposta sem antes falar da educação. Precisamos de escolas inclusivas em todos os territórios, rural, urbano ou ribeirinho. E a escola inclusiva é o seguinte: o ensino normal de manhã e no contraturno o ensino especial, atendendo às necessidades dessas crianças. Mas não dá para esquecer o número que a Lorraine trouxe. São 30 milhões de pessoas que não conseguiram passar por essa parte de capacitação. Então nós pensamos na municipalidade. PAT, Programa de Atendimento ao Trabalhador. O que nós vamos fazer? A partir do PAT, oferecer cursos de capacitação para pessoas, para PCDs, e ao mesmo tempo o PAT vai prospectar vagas em grandes empresas. Ou seja, você oferece um curso já pensando no território, qual que é a vaga que está disponível, e o próprio PAT ali faz o match da pessoa com deficiência com a empresa que está oferecendo a vaga. Mas vamos lá, a gente não pode esquecer que tem um processo das cidades, do território urbano, mas também do rural. Olha, primeira questão, pensando na educação. Uma linha de crédito e incentivo para os transportadores escolares adaptarem o seu carro, o seu veículo. Ou seja, um micro-ônibus ali poderá atender 2 ou 3 pessoas com deficiência. Mas também lembrando que essas famílias já têm um grande custo com produtos adaptativos, nós temos que pensar que o Estado também tem que oferecer, principalmente na área rural, esse transporte de qualidade, já linkando com a comunidade escolar. Pois bem, mas não podemos esquecer que não estamos falando da educação, estamos falando também da questão do trabalho. E aí lembramos da imagem do ônibus lotado e do cadeirante tentando entrar, só que no horário de pico, ou seja, no horário de transporte para as empresas. O que nós pensamos, principalmente na área urbana? Subsídio em convênio com aplicativos, que já existe. Vamos trabalhar com o mercado para que os motoristas possam adaptar seus carros e assim aumentar a oferta de transporte para empresas e também para pessoas PCDs no horário de pico. Muito bem, Lorraine, mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais das empresas, Eu escutei o seu podcast, Márcio, e aí eu vi a questão do incentivo fiscal e tributário para as empresas, porque hoje nós temos uma lei que obriga as empresas, estipula cotas, depende da quantidade de funcionário, ela tem que ter pessoas com deficiência contratadas. E aí essa questão do cota, paga multa, e a sua ideia de incentivo foi muito boa, muito bem aceita. Eu acho que as pessoas precisam praticar isso. E aí nós temos também a questão de oferecer cursos para os RHs da empresa. E quem daria esses cursos? Seriam subsidiados pelo órgão público, mas quem daria? As ONGs, as organizações não governamentais, porque elas têm propriedade da causa. Aquelas ONGs que já trabalham com pessoas com deficiência, elas podem sim estar capacitando esse RH das empresas para estar prestando melhor esse acolhimento. É isso, Lorraine. A gente também pode pensar em um incentivo de plano de carreira, Com certeza, o plano de cargos e carreiras. Hoje, as pessoas com deficiência, ela entra na empresa, mas não tem um plano de cargos e carreiras para ela. Então é importante a gente pensar nisso. E uma outra coisa também, que é a questão do home office. O trabalho em home office veio aí nessa pandemia, então foi uma oportunidade que gerou para que as empresas ofereçam mais oportunidades de emprego em home office para pessoas com deficiência. Ou seja, aquela grande questão de como adaptar o prédio físico da empresa, talvez a gente consiga aí resolver. E a empresa só investiria em processo de adaptar produtos para o trabalho na própria casa ali da pessoa com deficiência. Mas nós não podemos esquecer que estamos falando do território total do Brasil. Então também estamos falando do trabalhador rural e ribeirinho. Lembra da Paralimpíada? Lembro. Tem a potencialidade de fazer qualquer coisa que qualquer pessoa faz, só que com uma adaptação. E assim a gente pensa no investimento em ciência e tecnologia, em convênio com as universidades federais e com a indústria brasileira, para produzir esses materiais de adaptação e dar aí aquela estratégia para o trabalhador do campo e para o trabalhador ribeirinho. E por óbvio também, com subsídio ali fiscal, para que isso chegue em um preço justo ou até mesmo ofertado gratuitamente pelo Estado. Desse jeito a gente está completando todo mundo? Ou quase? Quase todo mundo. O que está faltando? Ainda está faltando o seguinte, existem pessoas, a gente tem um pensamento que a pessoa já nasce com a deficiência. E não, Márcio, nós temos ainda pessoas que ela pode se tornar com deficiência ao longo do tempo. Por exemplo, uma pessoa que fica cega, com glaucoma, retinopatia diabética, eu já vi casos, por exemplo, que a pessoa trabalhou na empresa durante 10 anos. Aí ela teve um problema, está com glaucoma, a empresa manda ela embora, ela vai para o INSS
e acaba com ela, sabe? Assim, eles não têm essa empatia, né? A pessoa serviu, ela não nasceu, né? Mas adquiriu ao longo do tempo, a gente também tem que acolher essas pessoas com muito carinho. Então, na verdade, Márcio, uma coisa ficou muito óbvia. Nós estamos falando do sujeito, isso é uma integralidade. Um sujeito biológico, psicológico, nessas questões de necessidade psicológica que aparecem, né, a partir do início da sua deficiência, e social, a relação com o trabalho. Então é óbvio que tudo isso que estamos falando também está em consórcio com o SUS no atendimento à saúde, com o SUAS na relação da assistência e do serviço social e também, né, com a questão do trabalho psicológico. Assim a gente consegue atender a pessoa com deficiência em sua integralidade e nas suas necessidades. Isso para incluir, né? Incluir. É isso, o nosso nome é incluir e a gente quer incluir as pessoas no Brasil inteiro, Márcio. Mais de 10 mil pessoas se inscreveram, 180 foram selecionados e nós estamos afunilando. Chegaram aqui 12 e foram sendo eliminados. Nós estamos aqui na penúltima fase, 2 de cada lado, eles se apresentaram. Eu fiquei na dúvida porque, de fato, tem contrapontos muito importantes tecnicamente, mais emocionalmente. E aí, na dúvida, consulta os universitários. Grupo número 1, quem achou melhor, levanta a mão. O grupo 2, quem achou melhor, levanta a mão. Nossa, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, em seus grupos 2. E segunda votação, por um voto em toda essa plateia aqui, venceu Lohane e Éder. É isso aí. Bom, esses jovens estão mais de 200 horas reclusos para poder se dedicar a esse assunto. E agora eles vão para a decisão final. E para isso, claro, nós tínhamos que trazer pessoas muito especiais. Eu trouxe 2 grandes amigos, eles são conterrâneos de uma única só cidade, Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Nasceram próximos assim no dia, mas como hierarquia é idade é posto, enfim, vou começar chamando o governador Geraldo Alckmin. Obrigado, Márcio. Prazer em vê-lo, viu? Muito obrigado. Obrigado pela atenção, viu? Por favor, sente, vamos lá, o senhor vai avaliar. E do outro lado, eu trouxe outro amigo, governador, ex-governador também, Ciro Gomes, diretamente para o nosso reality. Muito bom, Márcio, obrigado. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Doutor Geraldo, por favor, vamos lá. Como vocês sabem, é uma tarefa ingrata e difícil, por isso que tem aqui 2 das maiores expressões brasileiras, homens que a qualquer momento, né, estão preparados para dirigir o Brasil. E é por isso que a gente faz questão de agradecer a presença de ambos, né, pela gentileza, pelo prestígio que dão à juventude do Brasil que veio aqui se apresentar e a cada um de vocês que estão nos assistindo também. E vamos chamar cada um deles, por favor, podem entrar. Estamos na última prova eliminatória da primeira temporada de O Político, o primeiro reality de política no mundo. Vocês estão a um passo da final. O tema de hoje, pessoal, está muito atual para todos nós. É a liberdade individual versus a saúde coletiva. O que deve se sobrepor aí, não é? A vacinação deve ser obrigatória? A crença, ela pode se sobrepor ao direito coletivo, à religião? As medidas como passaporte, restrição de circulação, máscara, rodízio, elas estão acima da liberdade individual? Sorteando então agora os 2 grupos para a fase final do programa, dessa nossa etapa. Num grupo vai estar Daniele e Lara. No outro grupo, claro, de novo. Então vamos estar lá, olha. Vocês estão colados mesmo, viu? Lohane e Éber. Vamos lá. Vamos sortear no primeiro grupo, contrário ou favorável, tá certo? Então, como eu sorteei primeiro Daniele e Lara, o que eu pegar aqui é do primeiro grupo, que vai ser favorável ou contrário. Portanto, favorável à legislação que obrigou ao comportamento com regras, e quem for contrário tem que falar que o individual se sobrepõe ao coletivo, ainda que seja uma coisa muito dura, mas tem que encontrar um jeito. É isso aí, vamos lá. Bem, agora, o grupo número 1 vai cair para eles serem favoráveis. Eles vão ser favoráveis às regras de regulação. E, portanto, o grupo 2 será contrário. Essa é a tarefa de vocês e a gente aguarda vocês daqui a pouco para a eliminação. Galera, nós estamos na reta final e hoje é o penúltimo obstáculo para algum de vocês aí levantar a taça de campeão do reality show político.
Parabéns e boa sorte a todos vocês. Bom, queridos jurados, eu preciso começar dizendo que hoje na política, no Brasil, existem 2 caminhos. O caminho daqueles que acreditam na ciência e a toma como medida para desenvolver políticas públicas, e o caminho daqueles que acreditam na politicagem e no populismo e tomam essas categorias para amedrontar a população e tá usando o coronavírus como uma escada para garantir o seu projeto de poder. Eu vim aqui hoje para provar para vocês que o passaporte da vacina é simplesmente uma medida burocrática e populista. Olha, muitos gestores ficaram atiçados depois que foi divulgada uma pesquisa dizendo que 84% dos brasileiros são a favor do passaporte da vacina. Mas vamos lá, Márcio, Geraldo e Ciro. Pela lógica, se a pessoa é a favor do passaporte, ela com certeza vai se vacinar. E a gente precisa retomar que desde o começo da pandemia estamos escutando que precisa de 70% de pessoas imunizadas para garantir a imunidade coletiva. Ou seja, a gente deveria estar apostando na compra de vacinas e na logística de distribuição e não em medidas que são comprovadamente ineficazes. Até porque a única medida que a gente poderia dizer que faz sentido o passaporte da vacina seria para obrigar as pessoas que não querem se vacinar a assim fazer. Mas na verdade a prova aqui está dada que a grande maioria dos brasileiros querem se vacinar, só não tem vacina para isso. Olha, uma outra falácia é que a vacina em massa, né, ou o passaporte da vacina obrigando isso, diminuiria a transmissão de contágio. Muito bem, vamos olhar a Europa agora. A Europa, ali um continente com muitas pessoas vacinadas, fez o verão aberto, sem máscara. A retomada agora mostrou que, na verdade, a taxa de transmissão de contágio explodiu. Isso porque a vacina é eficaz para diminuir o nível de internação e de mortes, mas não o nível de transmissão. Isso está comprovado, só olhar o que aconteceu na Europa. Eu acredito que, na verdade, Ciro, Márcio e Alckmin, a gente precisa apostar em políticas públicas eficazes. Nós poderíamos agora estar discutindo aí qual que seria a melhor logística da distribuição da vacina no Brasil. Será que é a questão de idade? Será que é a questão dos trabalhadores da saúde? Como que a gente consegue chegar nesse 70% e na imunidade? Mas não nessa questão burocrática. Isso parece, ao meu ver, uma medida tomada no gabinete, no ar-condicionado e pensando meramente na aprovação, na pesquisa em aprovação, e não nas reais necessidades do povo brasileiro. Por isso, hoje eu defendo a nossa autonomia e não tomar a vacina, porque no Brasil esse passaporte não é eficaz. As pessoas já querem tomar, os que não querem, tudo bem. Olá a todos os presentes. Bom, eu gostaria de começar esse debate aqui com os meus concorrentes, dizendo que a vacina ela é uma preservação à vida. Isso daí é dito na Constituição Federal, que é o direito à saúde e à preservação à vida. Muitos dizem que isso fere a nossa liberdade individual. Só que eu gostaria de reafirmar aqui que a vacina ela é obrigatória, mas ela não é forçada. Você tem o direito de não ir se vacinar ou de ir se vacinar. Porém, você será responsabilizado caso você não seja. Eu fico imaginando, porque eu estou aqui na posição de ser favorável à vacinação. E eu fico imaginando as pessoas dizendo que a liberdade individual vale, que vale pela Constituição. Mas quanto que vale uma vida? Porque o vírus de fato ainda é transmitido, porém ele diminui as taxas de internações em UTIs. Eles diminuem as chances que essas pessoas têm de morrer. E aí eu fico me perguntando, senhores, eu gostaria que vocês imaginassem junto comigo. Imagina que eu passei a noite inteira numa festa com várias pessoas. No outro dia eu vou ao supermercado e eu encontro a mãe, a avó, o tio de vocês. Pessoas mais de idade, que não têm mais a imunidade tão fortalecida, que tem algum problema crônico. E a gente utiliza o mesmo carrinho. Eu vou sair daquele supermercado, pode ser que eu pegue o coronavírus, que eu esteja, sim. Mas eu ainda assim, a chance de eu sobreviver é muito maior. Quanto vale a vida do familiar de vocês? Que vai ficar 10, 12, 20 dias internado numa UTI, incubado. E talvez não tenha chance de voltar. Hoje a gente é mais de 600 mil mortes no Brasil pela Covid-19.
Hoje nós somos um dos países que mais morreram gente por Covid no mundo. Quanto vale uma vida? A liberdade individual paga? Muito obrigada. Quero cumprimentar todos os presentes, primeiramente, e quero trazer um dado bem importante. O Conselho Federal de Medicina disse que não deve ser obrigatória a vacina. O Dr. Mauro Ribeiro disse que a liberdade é nossa. Nós devemos saber o que colocar no nosso corpo. E isso estou dizendo para qualquer vacina. O brasileiro tem o direito de querer se vacinar. É direito dele, se ele quer ou não. Mas nós precisamos ter a predominância junto aos órgãos da saúde, que eles precisam ter uma campanha de motivação para que as pessoas venham ter a consciência sobre a vacinação. Mas a obrigatoriedade, jamais. A imposição, jamais. Nunca. E eu queria compartilhar, Dr. Geraldo, Dr. Ciro, uma informação assim que toda vez que me lembro eu acabo ficando bem triste. Essa questão da obrigatoriedade, para mim, foi uma questão pessoal muito difícil. Eu, em março, fiquei grávida, né? Não estava previsto. E em maio, teve aquela coisa da vacina. Todas as gestantes tinham que tomar a vacina. E aí eu fui na UBS tomar, na terça-feira de manhã. E eu lembro muito bem. E aí, à tarde, saiu aquela nota da Anvisa. Quem tomou a vacina do modelo Y da Covid-19, gestante não pode tomar. Eu fiquei enlouquecida, deixei meu marido louco, meus pais malucos, todo mundo nervoso, porque eu tinha tomado justamente aquela vacina. Eu estava de aproximadamente 3 meses. E aí eu falei, e agora? Meu Deus, prejudiquei o bebê, toda aquela história, por conta daquela informação de tem que tomar, tem que tomar, tem que tomar, tem que tomar, a obrigatoriedade de tomar a vacina. Infelizmente, depois de uns 20 dias, eu acabei indo no meu pré-natal e o bebê já não batia mais o coração já não estava batendo. Eu não sei se tem a ver com a obrigatoriedade ou não, mas para mim, psicologicamente, o que foi me forçado, o que me foi imposto, me doeu muito. Eu queria ter esperado para saber se eu precisava tomar ou não, mas aquelas informações todas me pegou muito. E aí eu fiquei pensando, a gente está promovendo a saúde ou está manipulando as pessoas, obrigando as pessoas? Isso é um assunto que para mim particularmente é bem difícil de tratar, porque eu fiquei com isso mentalmente bem difícil. E eu tenho, graças a Deus, uma estrutura toda do meu marido para tratar. E eu queria aproveitar a oportunidade, já encerrando meu discurso, desculpa se eu não consigo continuidade. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, ao Márcio pela oportunidade e aos meus colegas que me deram a chance de poder partilhar informações e de ter conhecimento através de vocês. Vocês me deram apoio quando eu mais precisei. Muito obrigada, de coração. Obrigada pela presença de todas. Que responsabilidade aqui, né? Que missão importante temos nós da classe política, que é comunicar as soluções sociais, fortalecer o campo da ciência que nos produz a evolução. Pensando nisso, me preocupa um pouco, às vezes, as narrativas expostas nos nossos jornais. Para nós, que representamos aqui uma classe privilegiada, que consegue acompanhar com facilidade índices, né, a colocação de dados, parece muito claro aqui a eficiência e a importância da vacinação. Mas eu quero fazer uma reflexão aqui sobre algumas ações práticas que todos nós, ou boa parte da população brasileira, já vivenciou. E daí, ajudar a nossa querida dona de casa, a mulher trabalhadora do dia a dia e até o operário a compreender não só a relevância, mas a simplicidade de uma coisa tão simples, que é a proteção social, coletiva, da segurança de saúde de todos nós. Vamos lá. Pensa comigo, você já viajou para fora do Brasil? Quando a gente vai para outro país, há muito tempo já, é de costume que você precise apresentar ali algumas vacinas, que nós até não tomamos aqui no nosso país naturalmente, porque não é um vírus que circula no nosso território nacional. Então pensa comigo, se a gente vai viajar, por exemplo, para a África, você precisa tomar uma vacina da febre amarela. Por quê? Porque a febre amarela não foi extinta. O vírus está lá, você pode ter contato com aquele mosquito, você pode ter contato com a questão viral,
mas você não será prejudicado na sua saúde, você não terá dificuldade com isso. Então é importante a gente promover espaços onde as pessoas possam tomar o passaporte sanitário com segurança para ingressos em outros territórios, sem que isso gere na sua individualidade a contaminação coletiva. Bem, agora nós vamos ouvir os nossos especialistas aqui, políticos experientes, essa decisão mais difícil. Vamos começar pelo governador Alckmin. Governador, difícil julgar, né? Acho que, Márcio, foram bem, cumpriram o horário. Tem debate político, às vezes não é cumprido. Ah, o cara interrompe, né? Ficaram rigorosamente dentro do tempo, né? Ganhar 1 minuto a mais, às vezes, pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Eu vi ali que, na verdade, no meu raciocínio, 2 minutos já dava mesmo. Mas é isso, né? Não dá para reclamar de ter vencido a prova coletiva. O Weber, além de cumprir o horário, eu acho que ele procurou ser convincente, ele suou lá a camisa no sentido das suas teses. A Lara, eu acho que ela foi bem na questão do exemplo. Ela deu ali um exemplo. Os exemplos, eles são muito positivos, né? Tornam mais claros os argumentos. Então foi bem bom exemplo. A Lorraine, ela estava emocionada, aliás, com razão, porque imagine você perdeu um neném, né? Então, emocionada, que até nos sensibilizou aí com sua emoção. A Daniele teve bons argumentos, ela argumenta bem, né? Ela teve bons argumentos, é uma decisão difícil. Né? Mas o senhor diria que nessa hora de um debate, por exemplo, a emoção conta ou não conta? Para o convencimento, né? A emoção sempre é importante. Né? Conta, né? O senhor diria que a Lorraine, com a emoção, ela conseguiu se destacar ali de alguma forma? Eu acho que a Lorraine se destacou pela emoção e a Lara, gostei muito do bom exemplo que ela deu. Ela foi muito feliz quando exemplificou, né, para tornar mais convincente os seus argumentos. Os exemplos também ajudam. Ajudam também, claro. E aí, Ciro? Eu cultivo muita racionalidade, faço um esforço, claro, a emoção faz parte da vida humana, a política é feita com paixão, mas eu cultivo muita racionalidade. E aí, veja, 2 estiveram extremamente racionais. O Weber, né, que encadeou um raciocínio, elaborou de forma, enfim, tentou compreender os 2 lados da questão, quase no ponto de subir em cima do muro. Então, assim, acho que foi racional demais e calculista demais neste assunto, mas ele teria se saído bem num debate de TV que a gente tem a clareza de que se você sair com um empate, já é um bom negócio. Do outro lado, a Lorraine emocionalizou demais. E aí a gente precisa explicar, você já explicou isso muitas vezes, eles não estão com a tese que gostariam de defender. Não. Eles estão com a tese que foram sorteados para defender. E aí calha um assunto desses explodir em cima de uma jovem senhora como a Lorraine e perder um filho. Então seria amanhã o assunto do país, se fosse um debate, o assunto do país seria o drama dele. Corresponderia à facada que emocionalizou o Brasil e nos tirou o caminho de refletir mais objetivamente. Eu também não gosto desse outro extremo. Enfim, embora seja absolutamente solidário, e ela expressou com muita fidelidade o pensamento. Eu, então, ficaria ali entre a Daniele e a Lara, porque acho que conseguiram um equilíbrio melhor da racionalidade com a empatia. Né? Falar para as pessoas, exemplificar, fazer perguntas para deixar que a própria inteligência das pessoas faça. Então, eu não sou de ficar em cima do muro. Eu acho que a Daniele e a Lara acharam o ponto de equilíbrio que é o ideal para mim. Ser avaliada pelo Ciro hoje talvez tenha sido um dos momentos assim mais tensos da minha vida. Fiquei morrendo de medo e muito, muito nervosa. Perdi ali o fio da meada no meio do caminho. Então vamos lá. Na visão do Ciro, de maneira mais objetiva, né? Menos emoção, mais a razão, mais a análise, até porque a gente nem sabe se é real, né, o acontecido ou não. E o Ciro, então, votou,
Lara e Daniele. Bom, os 2 minutos foi, sem sombra de dúvidas, uma vantagem para mim. Eu acho que se eu tivesse 1 minuto a mais, eu acabaria falando muito e perderia totalmente o contexto. O governador Alckmin valorizou esse comportamento do caso de aproveitar um assunto pessoal, se é que existiu, para poder valorizar no episódio, já que a tese que coube a ela era a tese de ser contrário. Então, para quem é contrário, ela tinha que encontrar um motivo, e aí coincidiu com um motivo, enfim. E temos aí, então, portanto, o Weber, embora sempre muito bem, ele foi uma das pessoas com maior destaque aqui. Eu diria que ele está fora dessa análise aqui. Nós temos 3 mulheres, né? Praticamente as 3 mulheres. E aí, eu estava torcendo para não acontecer isso, né? Torcendo para não ter que decidir, porque naturalmente a gente tem aqui essa situação de empate. A gente defendeu uma coisa que você não acredita, com veemência, um desafio, meu Deus do céu. Gente, eu adorei isso, de verdade. Se for pra sair daqui, a gente vai sair digno. Porque foi um debate muito grande, sério. Cada um, que nem eu já falei pra vocês, cada um aqui tem suas peculiaridades, cada um trabalha, debate, expõe sua opinião de um jeito. E eu acho importante que cada um ali se mostrou individualmente o que era. Cada um deixou uma marquinha aqui. A Lara é nosso coach. Eu sou a Lara é nosso coach. Ele que é o psicólogo, mas eu que tô aqui levantando a moral. Eu tô insegura porque eu acredito mesmo que a missão do político não é ser o professor ou o cientista, sabe? Mas é ser a pessoa que consegue comunicar com a dona de casa, com o operário e desmontar um pouco essas palavras difíceis e um pouco daqueles gráficos no jornal, gente. E eu acho que a gente tem essa missão, de ajudar todas as pessoas a entender do que está se passando, do que a gente está falando, para que as pessoas consigam decidir de verdade. E toda a ferramenta que a gente aqui tem. Isso aqui é projeto de vida seu, né? Calma, a gente está prestando atenção bastante. Eu estou muito decepcionada comigo. Hoje é sério. Eu, de manhã, estava super bem. Eu fiquei super feliz de chegar à prova. A gente treinou, a gente entendeu. E eu vim muito assim, ó. Hoje eu preciso controlar emocionalmente, eu preciso me controlar emocionalmente, eu preciso controlar emocionalmente. E essa coisa de embargamento me irrita também, porque as pessoas não escutam, porque pode passar. Então, isso é uma coisa que me incomodou, porque eu me perdi no discurso. Eu tinha outras coisas para falar sobre o Conselho Federal de Medicina. Eu tinha outras coisas. Mas que eu sou contra a obrigatoriedade, eu sou mesmo. Eu acho que nada tem que ser obrigatório nessa vida. Nem casamento, nada. Bem, nós chegamos à final desse episódio, a primeira parte, que agora cada um de vocês sabe, vocês podem trazer de volta quem vocês quiserem aqui para a nossa final do debate. Mas agora nós temos que fazer o julgamento. E antes de fazer o julgamento, foi consenso aqui que o Brasil precisava muito ter outras opções, enfim, de nomes. A gente acha que qualquer um de vocês aqui podia preencher bem essa vaga que está faltando no Brasil, né? Porque vocês foram muito bem, corajosos, valentes, vieram aqui, enfrentaram auditório público, televisão, enfim, toda essa tensão de uma semana de conversa densa que eu sei que vocês tiveram. E agora nós vamos ouvir um pouco aqui da opinião dos nossos jurados. Vamos começar agora pelo Ciro Gomes. Ciro, como é que você viu aqui a apresentação dos nossos candidatos? A humanidade está passando por um momento de extrema perplexidade, eu estava dizendo aqui aos companheiros. O consumismo, vis-à-vis da dificuldade de renda, está deixando todo mundo meio tonto. O planeta Terra está agonizando. E só quem tem resposta para isso é a política, porque a política não é uma fórmula pronta. A política é um entendimento. E vocês vão fazer um sinal para toda a juventude brasileira e eu estava dizendo ao máximo, uma pepita para o mundo esse formato. Vocês são muito bem mesmo. As opções, elas rebatem em quem está, aspas, julgando com os filtros que a pessoa tem. Então, alguém é mais racional, mais emocional, o depoimento da Lorena comoveu todo mundo, enfim. Mas eu fiz aqui um esforço para achar um equilíbrio e a minha opinião foi um pouco isso. Olhar um pouco o equilíbrio entre razão e emoção, mas foi difícil, foi muito difícil opinar. Infelizmente, quem decide aí é o Márcio consultando o oráculo. Parabéns para vocês e sigam nessa vocação, vocês têm a vocação. Legal. Governador Alckmin, experiências aí dos anos de vida, convivência, olha, foi deputado, vereador, prefeito, governador, enfim, o que o senhor achou deles aí? Eu estava relembrando que eu fui vereador por 20 anos na cidade, então muito importante a participação dos jovens. E esse ineditismo
Márcio Reale, ele mostra também a complexidade da questão política. E às vezes de fora parece fácil, né? A ciência política é mais difícil que a medicina, a engenharia, o direito, era mais complexa. Né? Aristóteles a definiu como arte, é preciso dom, gostar de gente, e arte e ciência. Ciência é estudo, é preparação. Gostei muito, todos conseguiram ficar dentro do tempo, né, que às vezes acaba interrompendo. Eu gosto muito de exemplos, que acho que os exemplos clarificam, transmitem melhor. Então tivemos bons exemplos, racionalidade, emoção, convencimento. Vocês estão de parabéns, foi uma disputa dificílima. Bom, gente, como vocês viram, dessa vez, mais uma vez, acho que é o 4º programa, eu não sei se vocês sabem, mas na primeira fase da fala de vocês, sobre aquela história dos minutos, né, eu também não fiquei muito convencido, achei muito apertada a decisão, e eu coloquei para a nossa plateia votar. Tinham 28 pessoas, e a diferença foi por um voto, que um dos grupos saiu vitorioso. Então você vê que também não é fácil, porque a gente às vezes está convencido, vai bem, mas não consegue convencer as pessoas, ou pelo menos a maioria. E claro que o objetivo final é convencer a maioria. Por isso, hoje, quem nos convenceu, quem atingiu essa maioria, que ainda não vai colocar a mão na taça, porque ela ainda vai para a decisão final. E eu quero agradecer muito a todos vocês, mais uma vez, olhando aí nos olhos de cada um, pela disposição, pela coragem, pelo enfrentamento. Muito obrigado pela presença. Hoje, a gente decidiu que são vitoriosos aqui nessa primeira etapa do Masterchef. Aliás, Masterchef podia ser, né? Seria bom, porque está tarde, a gente aproveita e faz uma comida quem souber. Mas é do político. É o primeiro reality de política no mundo. E os vitoriosos estão aqui. Eu vou revelar para vocês. Lorraine, Lara, vocês são os vitoriosos. Olha, ser avaliado por 2 gigantes da política já tá valendo tudo, né? O Ciro, o Alckmin são de verdade inspirações, pessoas nas quais eu quero pelo menos fazer alguma coisa parecida. Receber a notícia que eu fui uma finalista, eu acho que pode até parecer meio estranho no episódio, quem for ver, porque eu acho que eu não comemorei tanto quanto o pessoal de casa esperava, mas eu já estava consciente que eu poderia sair hoje, porque eu tinha 3 concorrentes muito fortes na minha visão. Pessoalmente, já imaginava que tinha grande chance de ser a eliminada, eu estava até bem nervosa com isso, porque eu sei que eu não consegui dar o meu melhor por causa do nervoso. E eu vi, foi eu quebrar um paradigma, uma barreira minha. Eu saí do, como eu falo sempre, do bastidor para ir para os holofotes, mas não é só isso. Eu venci muita coisa, principalmente uma doença que eu estava muito com uma tristeza muito grande no meu coração, e esse programa me trouxe alegria. Bom, pessoal, agora é aquela emoção, mas vamos curtir um pouco a emoção com eles e convidado para todos vocês nos ajudarem a definição de quem vai votar e quem vai por isso. Boa sorte, vamos juntos. Bem, assim que vocês escolherem o candidato que vai voltar para a disputa final, nós vamos para a votação da escolha do grande vencedor da primeira temporada de O Político. Como você sabe, é você que vai escolher. Aí não tem jurado. O jurado é você, é a população. O anúncio do vencedor será feito após o final do debate. Boa sorte a todos. Mobilize!